Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de História da Educação. Na aula anterior, nós falamos sobre a educação na modernidade e agora nós vamos trabalhar um pouco a educação dentro do contexto da Reforma Protestante, ou Reforma Religiosa, né? Alguns autores, inclusive, eu prefiro chamar mais de Reforma Religiosa do que Reforma Protestante. Se eu falo Reforma Protestante, é porque eu só reformo aquilo que já existe, né? Já existiu o protestantismo. Então, foge um pouco do conceito do que é o protestantismo, porque quando se fala em protestantismo, se fala dele surgindo a partir da reforma, né? Foi o protesto. Então, se houve a reforma, foi reforma religiosa. Isso é a minha concepção. Mas alguns autores preferem chamar de reforma protestante, né? Porque trazia esse caráter de protestar quando um modelo religioso existente na época. Então, observa que, dentro desse contexto, nós temos a Reforma Protestante, nós vamos falar aí sobre essas questões. Ela ocorre aí no século XVI, né? Portanto, já tinha passado o período medieval, nós estávamos aqui dentro da Idade Moderna, e a Reforma Protestante ocorre dentro da Idade Moderna, né? Período de grande fermentação teológica, isso porque, com o advento do novo ideal de homem, a instituição religiosa também é afetada, eu vou utilizar esse termo mesmo, afetada pelas ideias filosóficas que veio com o Renascimento. Então, essas ideias filosóficas, elas chegavam aos aspectos teológicos, até porque a teologia também é tido como uma área de conhecimento filosófica também, só que dentro de uma concepção de divindades, né? Temos aqui questionamentos das verdades estabelecidas, desse período, e também o interesse na natureza e na condição humana. A defesa, ou seja, a reforma religiosa, ela vem com esse direcionamento para defender já a natureza e a condição humana. E aqui dentro do contexto da reforma religiosa, nós temos a formação das monarquias nacionais. Ou seja, até então não existia essa concepção de nacionalidade. O que nós podemos definir como monarquias nacionais? Ou alguns autores chamam o surgimento do Estado moderno, que vem com essa formação das monarquias nacionais. É porque até então, por não existir essa base territorial delimitada, existiam os impérios, e o império ele era do tamanho da capacidade estratégica e bélica que um imperador tinha para conquistar. Agora não. Essa formação das monarquias nacionais, elas vão já formando as suas divisões. Agora vamos formar uma nação. Vamos formar agora o Estado francês, o Estado espanhol, o Estado português, o Estado inglês. Então, vem formando essas monarquias já dentro desse contexto de formar uma nação. E as pessoas já passam a se sentir como sendo um inglês, que na época dos impérios não tinha isso. Existia a região da Inglaterra, mas a proporção que um reinado, ou seja, que um imperador dominava aquela região, essa concepção de cidadania, de pertencimento, da pessoa, ele não estava presente. Aqui na formação do Estado moderno já aflora isso. E aí sim, vem as limitações territoriais, as limitações do espaço físico, né? No território. Temos aí o conflito entre o poder temporal e o espiritual. O poder temporal era o poder da igreja, né? Onde tem tudo, é porque Deus quer, não aconteceu porque não é o tempo, que é o tempo de Deus. Então tem essa questão, o poder temporal e o poder ou seja, espiritual, o temporal do tempo presente, né? Que é esse tempo dimensionado pelo homem, né? Temos aqui a transferência de renda para a igreja, né? Através de extensos feudos, e tem aqui os dízimos para Roma, o comércio de indulgência. Então, dentro da reforma religiosa, dentro da questão e da preocupação com o homem, vai se opor a essa questão aqui. Tem essa formação dos estados nacionais e aí vai surgindo esses conflitos aqui.
dentro do novo ideal de homem, né? Temos aqui a reforma de Lutero, o reformador Lutero. Quem era Lutero? Ele era um monge alemão, né? Que ele, inclusive, ele exercia, era um monge de Wittenberg, né? Na Alemanha, e foi ele o responsável, geralmente, quando a gente fala da reforma religiosa, pega logo o Lutero como sendo esse ícone da reforma religiosa, muito embora não tenha sido somente ele, existiram outros também. Mas aqui, ele elabora 95 teses com críticas à igreja e ao papado, não? Ele defende o livre exame das escrituras, porque até então o exame das escrituras ou da Bíblia era restrito aos líderes religiosos. As pessoas não tinham acesso. E Lutero já vem dizendo que não, que até para que a pessoa possa ser religioso por uma opção, pelo conhecimento que tem das Escrituras e não simplesmente porque as outras pessoas vão falando e ditando as regras. Então, ele defende o livre exame das Escrituras, ele defende aqui a salvação pela fé, porque a igreja pregava muito, era a questão das boas obras, inclusive das indulgências, que quem mandasse as ofertas. Na construção da Basílica de São Pedro ainda teve muito isso, aqui depois da criação do Estado do Vaticano, né? A construção da Basílica de São Pedro, que as pessoas que mandassem grandes quantidades de dinheiro para a construção da igreja já estavam com a salvação garantida, né? Então, o Lutero vai dizer que não, que a salvação é pela fé. E aí, com uma base até nas escrituras de Paulo, né? Que Paulo vai dizer que a salvação é pela fé e não vem das obras para que ninguém se glorie, mas pela fé que a pessoa tem em Deus. Vem aqui a superação da distinção entre o clero e o laicato. O que seria o laicato? O laicato é uma educação sem a interferência religiosa. Então, Lutero já vem com essa proposta, né? E aqui o que nós temos dentro dessas consequências? Defende a universalização da alfabetização, né? Servir à salvação, ele vai dizer que a pessoa sendo alfabetizada, isso vai servir à salvação, porque a pessoa tem a oportunidade de examinar as escrituras. Escola para todas as crianças ler a Bíblia na língua materna. Ele defende que toda a leitura da Bíblia deve ser feita, inclusive, pelas crianças na sua língua materna. E aí nós vamos prosseguindo, falando desse governo civil, e a igreja são responsáveis pela educação. Ele vai colocar a igreja e o governo como responsável pela educação. Temos aqui 4 núcleos de estudo, que são línguas, ciências e artes, gramática, jurisprudência e medicina. São as quatro áreas. Temos um outro reformador aqui, que é Calvino, João Calvino. Ele era um advogado de Paris, e ele teve contato com o reformador alemão. Daí decide pregar o evangelho em Genebra, na Suíça. Veja, a base na doutrinação dos eleitos. Temos aí, sinal de eleição, era responsabilidade pessoal, ética e moral, ou seja, a pessoa ser e a pessoa obedecer às normas impostas pelo trabalho, pela sociedade, dentro do contexto de um trabalho, né? Esse modelo educativo ensinava as crianças para que elas possam ser úteis à sociedade. Todos podiam aprender, a educação para todos, né? Formar ensinando a Bíblia, ou trazer o contexto do ensino bíblico. Veja que o ensino religioso está dentro da criação de escola privada, ou seja, escolas elementares. E a Academia de Genebra, que foi criada em 1559. Né? O Iluminismo, que foi um movimento que surge aí após o Renascimento, que é a emancipação das condições de vida na produção, que aí tem, dentro da visão iluminista, nós temos, inclusive, sendo considerado como o século das luzes, que já ocorre aí no século XVIII. Temos a construção
de um mercado mundial, que é o capitalismo. Esse capitalismo que vivenciamos, ele vem aqui ancorado nos ideais iluministas, e a explicação científica, empírica e religiosa para as coisas, e tem aí a difusão de ideias livre, ou seja, o livro e a imprensa. Dentro desse contexto, o que nós vamos encontrar? A noção da racionalidade e da tolerância, que isso tem que vir, esses princípios para a educação, a natureza descentralizada, ou seja, desvinculada da religião. Temos ideias liberais, se opõem ao absolutismo, que eram as ideias do poder absoluto do rei. Poder resulta de um pacto entre indivíduos, e isso é que vai conceber o poder, o que os indivíduos compactuam. A busca de uma religião natural e racional, ou seja, agora no contexto religioso tem, pela proposta do iluminismo, tem que se utilizar a razão, liberdade de ação e de julgamento. Aí as consequências, nós temos intelectuais tornam-se os educadores da sociedade civil, vem a formação de homologar classes e grupos sociais, que aí já vem a divisão de classe social. A educação torna-se chave mestra para a vida social, o conhecimento, o indivíduo ativo, socializado, civilizado e responsável. Isso ocorre pelo processo educativo. Então, a educação acentua a liberdade do homem e o poder do intelecto, isso é a visão iluminista, e que de fato faz parte do nosso dia a dia. A organização de um sistema escolar orgânico, que já passa a ter uma estrutura da escola, com um plano de educação, um programa de ensino que acolha as novas ciências, as línguas nacionais e os saberes que são considerados saberes úteis. Assim, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, desejando a vocês bons estudos, uma ótima aprendizagem. Até a nossa próxima videoaula.